Amém. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 1. Neemias. Capítulo 1, verso 1. Digam amém. Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e que os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E o verso 3 diz assim: eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento. Diga comigo, grande sofrimento. Amém. E humilhação, diga humilhação. Amém. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém. Só até aqui, depois eu leio mais um pouco. Você sabe que o Neemias recebe um parente, né? Diz aqui irmão, era um parente dele. Ele está no cativeiro, ele está longe de Jerusalém, ele recebe ali a visita daquela pessoa que tinha a ver com ele, com o povo dele. E a primeira coisa que Neemias pergunta é: como é que está a cidade, como é que está o meu povo, como é que está o pessoal lá? Assim como você pergunta, né? Hoje meu sobrinho está aqui, e eu perguntei ele assim: aí, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe. Ele: bença, né? O Pedro, eu disse para ele assim: e lá, o seu pai, sua mãe, como é que está? Como é que está o pessoal lá? Está tudo bem? Ele: tá tudo bem. Meu pai veio me trazer aqui na porta e tal. Falei: legal. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a gente quer saber, né? Aquela pessoa, né? Quem a gente ama, a família que a gente ama, né? Eu gosto muito deles, né? Eu amo, né? Essa família. E aí eu perguntei, né? Então, a mesma coisa você faz quando você encontra alguém que você quer bem. Você pergunta, né? Muitas vezes por educação, mas se for alguém que você tem alguma afinidade, você pergunta porque realmente você quer saber. Você quer, sei lá, saber como é que estão as coisas. E quando você recebe uma boa notícia, você fica feliz. Assim espero, né? Porque também tem aquelas pessoas que parece que elas estão torcendo para ouvir uma notícia ruim sua, né? Tem gente assim, gente? Tem, pode ter certeza. E não é pouca não, são muitas. Dentro da minha casa tem gente assim, pastor? Tem. Pode não ter na sua casa, mas pode ter na sua família. No quintal que eu moro, ali na redondeza, na rua que eu moro, no condomínio que eu moro, tem, pode ter certeza. As pessoas, na verdade, elas não estão vencendo e não querem que você vença. Na verdade, elas não querem que você mude de vida, porque elas não estão mudando de vida. Por isso há uma luta quando você vem para a igreja. Talvez você veio hoje, eu falei isso na quarta, eu vou repetir hoje de novo. Talvez você veio hoje, mas foi uma luta para você vir para a igreja. Por quê? Porque quando você veio para a igreja, há uma luta do diabo, porque ele sabe que cada vez que você vem para a igreja, você vai aprendendo, vai ouvindo e a sua vida vai mudando, a história vai mudando, a coisa vai mudando. Você vê que quando você se firma e começa a ficar assíduo na igreja, buscando a Deus, Deus começa a lapidar, moldar. Você já não faz o que você fazia, algumas coisas você vai tirando da sua vida, algumas são arrancadas, né? Você já deixa de ser aquela pessoa que você era. Deus vai lapidando, vai te moldando, não é assim? E aí você começa a ficar mais assíduo na igreja. Aí alguém vira para você e diz assim: lá vai você para a igreja, né? Lá vai levar dinheiro para o pastor. Não é assim que eles falam? Ah, que tanto igreja, não precisa tanta igreja, né? Aí você vai olhar para a vida dessa pessoa, pode ter certeza, na maioria das vezes, quase 100%, essa pessoa não está com a vida legal, ela está com a vida destruída, né? Muitas delas, às vezes, estão numa situação ruim e quer ali ditar para você o que você deve fazer ou não, inclusive não ir para a igreja. Não vai não,
Não precisa. Né? Vai você levar dinheiro para o pastor, lá vai você para a igreja de novo, porque de alguma maneira, intencionalmente ou não, ela está percebendo, né? Que a sua vida, ou o mal que está nela, está percebendo e está sabendo que a sua vida não vai ser nunca mais a mesma, porque agora você encontrou Jesus, o Cristo, né? Aquele que a Bíblia diz que quando você encontra com Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, e que você não vai para casa de mãos vazias, e quando Ele opera ninguém impede, entende? Quando Ele se põe de pé, meu irmão, como diz lá o Jó, né? E que por fim o meu Redentor se colocará de pé ao meu favor. Ele estava crendo que Deus ia mudar a história dele. Então qual é a minha crença, pastor? Eu preciso crer que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu preciso crer que a minha história pode hoje não estar muito bem. Talvez hoje a minha situação não está muito legal. Talvez hoje eu não estou bem. Talvez eu tenho tudo, eu tenho que comer, tenho que vestir, tenho que beber, né? Ali, aquilo para você se manter vivo, né? Não é beber bebida alcoólica não, tá, gente? Mas beber, ficar bem, comer, ter o que vestir, ter uma casa confortável. Mas isso às vezes não é o suficiente para um dia que você às vezes não vai estar legal. Então o diabo, ele é um psicólogo, né? Vamos dizer assim, milenar. Por quê? Porque ele vai, mesmo que você não abra a sua boca, ele olha e ele te conhece. E dependendo da carinha que você estiver fazendo, ele já sabe, peguei, hoje ele não está bem. E se você não te ficar atento, ele vai te puxando para baixo, e puxa mesmo, né? Você já notou uma pessoa que está numa situação ruim, ela te puxa mais para baixo ainda. E se você notar, é muito mais fácil. Às vezes você que está acima, para puxar a pessoa para cima é difícil, não é difícil? Em nome de Jesus, vem cá, Lucas, vem. Vem aqui embaixo, aqui. Isso. Eu já fiz isso aqui, ó. Se eu tentar levantar o Lucas aqui para cima, ó, eu estou fazendo muita força. Ele é forte. Eu estou fazendo muita força, ó. Eu estou em cima, né? Vamos imaginar. Eu estou num patamar, Deus me abençoou, estou prosperando, né? Só para você entender como é que é difícil o mundo espiritual, né? Eu estou prosperando, Deus está me abençoando, eu já não tomo remédio controlado, eu não dormi, agora durmo, eu não tinha paz, agora eu tenho, né? A minha vida não estava legal, Deus já está ajeitando tudo, eu estou crescendo na empresa, estou prosperando, estou sendo promovido, abri um negócio e está indo bem, já dei entrada na minha casa, já comprei à vista, pegou aí? Pega aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, está pegando, Lucas? Ele está falando, estou pegando aqui, amém? Então, então eu estou bem, ele ainda não está no caminho, está amarrado, está no caminho, amém? Então se eu tentar puxar ele, cara, vem, vamos comigo, rapaz, Deus vai te abençoar, vem cá, vem comigo, é difícil, eu não vou conseguir, né? Olha, parece, né? Mas com a força do Espírito Santo, aí nós vamos conseguir, amém? Quem crê nisso aí? Amém? Mas se ele me der um puxãozinho, devagar. Se ele me der um puxãozinho, gente, para baixo, ele tá embaixo, não está? Quem está pegando aí? Estão entendendo? Sim ou não? Ele está abaixo de mim, se ele me der um puxãozinho, o que você acha? Eu caio de cara ali, ó, rápido, né? Ainda mais ele, né? Pô, né? Malha, né? Não sei se está malhando, se está comendo só. Eu acho que os dois, não sei. Mas quem entendeu aí? Pastor, onde o senhor quer chegar? Quem tá abaixo de você, cuidado, porque tem uma facilidade de te chamar para baixo. Cuidado com quem você para conversar, principalmente agora que você está vindo para a igreja e está se firmando. Cuidado com alguém, né, que não chegou em lugar nenhum, está abaixo. Não, você não está desmerecendo essa pessoa. Você agora está com Deus. Deus é um Deus de progresso. Você está ali, ó, progredindo, você está crescendo, Deus está te abençoando. Você já não pratica aquilo que, né, que não agradava a Deus. Deus vai te abençoando aí, vai abrindo porta e tal. Não estou menosprezando, mas tem gente que não é para a gente parar, não é para a gente ouvir. Não cumprimentar nada disso. Eu digo assim, por quê, pastor? Porque às vezes essa pessoa está tão mal, tão para baixo, que ela consegue te puxar para baixo. Você tem que estar alicerçado mesmo na palavra de Deus, para que você consiga filtrar e sair fora daquilo que não é para você. Pastor, porque as palavras têm poder. Poder de quê? De morte e de vida. Parece que não, mas fala a verdade.
dependendo da pessoa que você chega perto, sim ou não? Parece que ela tem uma nuvem negra. Não tinha uns desenhos assim, antigamente? Né? Parece que tem um peso ali, né? A pessoa vai andando assim, tem uma nuvem assim, soltando raios, né? Parece que está em cima dela, né? Aquele negócio assim, né? Raios e trovões, é ou não é? Aquele dia, não é? Tem gente não que você encontra, se você tiver um pouquinho triste, você fica até feliz, é ou não é? Porque ela está na fé, ela está te contagiando, ela está falando com você, Deus é bom, Deus vai fazer. Agora, meu irmão, dependendo do que você vê, do que você ouve, da pessoa que você anda, se você ainda não aprendeu a filtrar, meu irmão, ó, sai fora. Paulo diz o quê? Que as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Você é fruto do meio, né? Você vê que o Neemias aqui, ele estava num patamar acima, apesar de ser um escravo. Mas se você ler a história, você vai ver que ele vivia o quê? Numa situação confortável. Ele era uma pessoa de confiança daquele rei. Apesar do rei não servir o mesmo Deus que ele, Neemias estava numa terra estranha, onde cultuava deuses estranhos, que não era o mesmo Deus nosso, o Deus da Bíblia, o Deus de Neemias. Mas Neemias conseguiu fazer a diferença naquele lugar lá. Entende? Você sabe que Neemias veio ali de uma questão contrária, de muita pressão. Ele foi levado cativo, né? Em cativeiro, ele se tornou ali um escravo. Escravo, trabalhava a troco de nada. Ele foi comprado e tinha que trabalhar. Mas a Bíblia vai mostrar para a gente que ele era um homem de confiança daquele rei. Quer dizer, aonde ele chegou, ele fez a diferença, né? Então, quando você faz a diferença, quando você realmente serve a Deus e é uma pessoa diferenciada, dá um bom testemunho, meu irmão. Eu costumo dizer o seguinte, né? E vou repetir aqui: viva uma vida limpa, correta, não perfeita, não tem jeito, mas uma vida limpa, digna, correta, ao ponto de que se alguém falar mal de você, vai ter que mentir. Vai ter que mentir. E mentem, tá? Inventam situações contra você, contra mim. Eu já enfrentei situações assim, e eu falar, meu Deus, e as pessoas vão falando a mentira, 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 parece que ela vai se tornar verdade, mas não vai não. Deus honra, Deus abençoa, fica firme. Se alguém levantar calúnia contra você, se você souber quem você é, continua firme, continua no caminho, Deus vai te abençoar. Entende? Então alguém talvez está aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu convívio, mas você sabe que aquela pessoa ela não tem uma boa palavra, uma palavra de ânimo, de fé, ela não te encoraja, pelo contrário, ela te puxa para baixo. Você vê que agora Neemias, ele não pergunta para o parente dele, para o irmão, como diz as escrituras, não pergunta para ele o que está acontecendo para querer o mal. Não, pelo contrário, ele pergunta por quê? Dependendo do que ele ouvisse, ele ia arregaçar as mangas e ia ajudar. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele saiu dali, da onde ele estava, no conforto, homem de confiança do rei, e foi para uma guerra na terra dele, porque ele amava o povo dele. Então muitas vezes a gente fala que a gente tem fé, que a gente crê, que a gente vai mudar e tal, vai fazer. Mas se você parar para pensar, muitas vezes a gente se acovarda, inclusive para mudar a nossa própria vida, que dirá mudar a vida de uma cidade como ele mudou a vida de Jerusalém. Fala a verdade, ele estava lá tranquilo, estava bem. Como dizem por aí, ele arrumou uma sarninha para se coçar, né? Vamos dizer assim. Mas ele estava ali determinado naquilo. Não foi bom para o ouvido dele. Ele tinha aquele povo. Você quer que alguém da tua casa, da tua família, alguém que você ame, você quer ver essa pessoa destruída? Você quer ver essa pessoa na vergonha? Você quer ver essa pessoa humilhada? Não, você quer ver essa pessoa crescendo, prosperando, né? Você pode notar, eu sei que talvez o seu pai e sua mãe têm defeito, né? Talvez
enfim, alguém da sua família tem defeito. Mas pode notar, na maioria das vezes, no momento mais difícil, são essas pessoas que Deus vai usar para te ajudar. Nos meus momentos mais difíceis, Deus levantou o meu pai para me ajudar, minha tia falecida para me ajudar, meu pai também falecido, né? A minha mãe nem se fala, a minha irmã nem se fala, né? Do lado da minha esposa também eu tenho certeza, eu conheço bem a família, né? De vez em quando tem umas brigas, né? Umas situações, mas na hora do momento difícil, se junta, dá um jeito. Ah, pastor, e aquele que não faz? Aí você descobre quem realmente era teu amigo. Ah, pastor, mas se ninguém da minha casa me ajudar, ou da minha família me ajudar, como o senhor está falando, Deus envia um sirineu para te ajudar. Pastor, quem é sirineu? É aquele homem que não tinha nada a ver com Israel, nem com judeu, nem com hebreu, que quando Jesus estava carregando a cruz, ele não conseguia mais porque ele estava enfraquecido, já tinha perdido forças, com fome, com sede, e ele não estava mais aguentando aquele peso de mais de 100 quilos daquela parte da cruz. E a Bíblia diz, né, ou vai fazer a gente entender que ninguém dos seus puderam ajudar ele. Mas a Bíblia diz que um sirineu, de Cirene, né, de um local chamado Cirene, provavelmente da África, né, que estava ali em Israel, a Bíblia diz que aquele sirineu se levanta, ou ao mando de alguém até para humilhar Jesus, para dizer para ele, olha, os seus te abandonaram, você quer uma ajudinha? Então tem um de fora aqui para te ajudar. A Bíblia diz que aquele homem ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Deixa eu te falar uma coisa, se alguém da tua casa ou da tua família não te ajudar, como Neemias ajudou o povo dele, como, enfim, outras histórias que você conhece, fica tranquilo, Deus vai levantar alguém de fora para te ajudar. Quem sabe alguém aqui da igreja, quem sabe um vizinho, quem sabe um amigo do seu trabalho, eu não sei. Mas Deus vai fazer com que alguém se levante para te ajudar em nome de Jesus. Não dependa disso, deixa que Deus cuida. Porque na hora que você não tiver ninguém, Deus envia. Ó, e vou te falar mais. Eu sei de história assim, eu creio. Se não tiver ninguém de fato para te ajudar, Deus envia um anjo. E esse anjo em forma de homem ou, né, de uma pessoa, ele vai te ajudar. Eu já vi muita história assim, eu acredito nisso. No meio de um lugar que não tem nada, não tem ninguém, Deus pode enviar um anjo para te socorrer. Deus pode levantar alguém para te socorrer. Deus pode levantar alguém para dizer para você, levanta aí. Amém? Você sabe que aquele homem paralítico estava ali na porta chamada Formosa. Ele estava pedindo esmola, né? Sempre, a Bíblia diz isso. Alguém colocava aquele homem ali. Um dia, Pedro e João estão subindo ali, né? No templo, de frente, né? Está subindo ali. Naquelas escadas, naquela entrada. E aquele homem estende a mão para que eles possam dar um dinheiro para ele, uma moeda. Dizem os estudiosos que aquele dinheiro era inclusive para dar para pessoas que carregavam ele, o dinheiro nem ficava para ele. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas quando ele estende a mão para Pedro pedindo dinheiro, Pedro diz assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro estende a mão e faz com que aquele homem se levante. Aquele homem ficou há anos ali, pedindo e sendo, inclusive, como dizem por aí, né, os estudiosos, sendo explorado. No dia que ele encontrou com o homem certo, com o homem de Deus, com o homem temente a Deus, com o homem que tinha para dar. Porque quando Pedro disse para ele assim, não tenho prata e nem ouro, Pedro não estava dizendo assim, eu estou na miséria. Pedro estava dizendo assim, olha, muitos te deram alguma prata, talvez algum ouro, alguma coisa de valor, tá? Mas isso eu nem tenho agora para te dar. Eu tenho algo muito mais valioso. Eu tenho um Deus para te apresentar. Eu tenho um Deus para te curar. Eu tenho um Deus para mudar a sua vida. Eu tenho um Deus para dar um rumo novo para a tua história. Tá pegando aí? Quem tá pegando aí, diga amém. Eu tenho um Deus para mudar o rumo da sua história. Então, me dá a sua mão aqui, levanta. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele homem foi curado. Entende? Pastor, onde o senhor quer chegar? Você vai encontrar, e você está precisando encontrar pessoas, espero que seja aqui nessa igreja, que vão estender a mão para você e dizer assim, ó, conta comigo, vamos em frente.
Amém? Pastor, estou num processo de Jeová, como dizem por aí. Aguenta firme, aguenta firme. Há um tempo certo para Deus te livrar e te abençoar. Amém? Ah, pastor, parece que todo mundo me abandonou. Parece que ninguém está me vendo. Parece que eu estou sofrendo algum tipo de injustiça. Fica tranquilo. Se for injustiça, Deus vai fazer justiça. Se for alguma coisa que o próprio Deus está fazendo, é porque Ele quer te moldar, quer te aperfeiçoar. Às vezes a gente tem um nariz em pé, inclusive eu me ponho aqui. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, né? Às vezes a gente pensa que é alguma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes Deus vai usar algumas maneiras para a gente abaixar a bola. Opa, baixa a bola aí, amigão. Tá pensando o quê? Hã? Ei, não, mas é porque eu faço e tal, eu prospero, eu prego, eu expulso demônio. Entendeu? Eu tenho isso, tenho aquilo. Não, porque é assim. Eu gosto da Bíblia porque num dia uma mulher gritou Paulo e falou, então, um homem de Deus está passando aqui. Esse é um homem de Deus. Olha o homem de Deus aí. A Bíblia diz que Paulo repreendeu aquela mulher. Te repreendo em nome de Jesus. E estava repreendendo o diabo. Aquela mulher estava enaltecendo ele. E com certeza a ideia era fazer ele cair. Ele estava, em outras palavras, quando ele estava repreendendo, ele estava dizendo assim, olha, não fica me chamando assim não, porque quem faz na minha vida e através da minha vida é Deus. Quando a gente baixa a bola e deixa Deus usar a gente, pode ter certeza, Ele abençoa. Então, para de achar que é você que faz, quem faz é Deus. Para de achar que você é o tal, quem é o tal é Deus. Para de achar que é porque você estudou, fez a faculdade, fez isso. Tem um monte de gente aí que fez faculdade que não conseguiu nada. Tem um monte de gente que fez vários cursos, não chegou. Tem muita gente que queria ter uma vida igual a da minha mãe. Trabalhou a vida inteira fazendo faxina, trabalhando em empresa de limpeza. Tadinha da minha mãe. Ralou muito, né, mãe? E hoje tem uma vida abençoada aí. Melhor do que muita gente que se formou, meu irmão. Nada contra, vai se formar, vai estudar. Pelo contrário, para você não entender mal, né? Porque hoje em dia a pessoa às vezes não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada para mudar a própria vida. Então, o pastor falou que Deus... Meu irmão, cada caso é um caso, cada história é uma história. Eu estou dizendo que não é para você se basear nessas coisas. Confia, manifesta fé, a fé viva. Deus tem algo melhor, tem um novo tempo, tem algo novo para a minha vida. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Quem está pegando aí, diga amém. Eu nem vou muito longe, tá? Diz assim, olha, vou ler de novo aqui, ó. Aqueles que sobreviveram, o verso 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, está lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Você sabe que Deus permitiu que os inimigos viessem contra Israel, contra Jerusalém, e vencesse Israel, e levasse cativo, levasse como escravo, né? Aqueles que eles escolheram, muitos morreram. E diz aqui o texto que alguns que sobreviveram, o primo de Neemias está dizendo assim, o irmão está dizendo, olha, eles estão vivendo na vergonha e na humilhação lá. Os que sobreviveram, Neemias foi um desses e foi levado como escravo. Por isso que Neemias estava preocupado. Então, pastor, onde o senhor quer chegar? Assim que Deus faz, às vezes Ele permite que um muro caia na sua casa. O muro lá representava o quê? Uma força, uma fortaleza. Os muros em Jerusalém, naquela época, os muros eram fortificações, né? eram coisas fortificadas para demonstrar e demonstrar para os inimigos que aquela cidade era guardada. E é claro, aquela casa, aquela cidade era guardada por aqueles muros, né? Como você vê em filmes, né? Que eles lançam as flechas da altura daqueles muros. É assim mesmo. Inclusive quando eu fui em Israel eu vi isso lá, aquelas flechazinhas, né? Naquele muro alto para lançar as flechas e tal, naquela época. Então Deus permitiu que aqueles muros se enfraquecessem, que os inimigos vencessem. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Deus permite que em algum momento que o inimigo
né, ou alguém ou alguma situação nos vença. Por quê, pastor? Porque só dessa maneira que a gente pode vencer. Quem está me entendendo aí, diga amém. É dessa maneira que Deus vai trabalhar na nossa vida. Não são nos dias bons, são nos dias maus. Alguém está me entendendo aí? Diga amém. Os dias bons é para a gente relaxar. Os dias maus é para a gente ser ensinado por Deus, orientado por Deus. Por isso que eu digo para você, no dia mau, permaneça firme. No dia mau, não retroceda. No dia mau, continue seguindo em frente. No dia mau, creia que Deus está trabalhando em alguma coisa na sua vida. Amém? Você lembra lá de José? A gente está no ano de José, né? O ano de governar. Você lembra? Quando José encontra os irmãos, ele já é governador, Deus já tinha exaltado ele. Quando ele está lá e encontra os irmãos falam: agora você pode fazer da gente escravo. Porque a gente vendeu você, a gente fez o mal contra você. E agora José, tratado por Deus, né, cheio de autoridade, agora ele vira e fala assim: ó, não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi o próprio Deus. Não foi vocês que me venderam como escravo. Foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus estava me preparando para eu matar a fome de muitos, inclusive de vocês. Deus estava preparando José para que aquele sonho que ele teve lá atrás, né, que os irmãos se curvavam, ele estava acima, se cumprisse quando ele tinha lá uns 16, 17 anos. Por isso que eu falei na quarta, eu vou repetir agora. Um dia, Pedro e Jesus conversando, Jesus diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender lá na frente. O dia mau é difícil de ser entendido, né? Mas realmente, muitas vezes não é para ser entendido. A Bíblia diz também, o apóstolo Paulo diz o quê? Que algumas coisas Deus revela para a gente, outras ele guarda para ele. Tem coisa que Deus vai revelar, outras coisas ele vai guardar para ele. Tem coisas que você vai dizer: Deus, por que está acontecendo disso? E Deus não vai falar nada. Então, pastor, e quando Deus não falar nada, começa a mudar a sua pergunta. Diz para Deus: Deus, para quê? Qual é o propósito? Aonde o Senhor quer me levar? Por que eu estou perguntando por quê, mas para quê? Muitos aqui estão aqui essa noite, ou estão vindo para a igreja, começaram a vir para a igreja, porque um dia estava dando tudo errado. E talvez se a tua vida não estivesse dando tudo errado, hoje você não estaria aqui. Estaria num bar, sei lá, passeando, fazendo qualquer outra coisa. Então Deus faz do seu dia mau um encontro com Ele. Do seu dia mais difícil, um encontro com Ele. Quantos relatos você vê de pessoas que estão em casa sozinhas, sofrendo, querendo até o suicídio. Aí ela ligou a televisão, viu um pastor pregando e entregou a vida para Jesus. Ligou o rádio, né? Hoje em dia quase não se ouve mais, né? Mas eu estou um pouquinho, uma idade, estou novo, né, amor? Mas quantos relatos que eu ouvi a pessoa: pastor, foi na hora que ligou o rádio. Na hora que eu liguei o rádio, eu ouvi a palavra, aquilo entrou no meu coração, eu queria dar cabo da minha vida, e eu entreguei minha vida para Jesus ali, depois só procurei a igreja. Entende? Deus tem um propósito em tudo. É difícil às vezes entender, mas Ele quer trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração. Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer restituir muitas coisas que a gente perdeu. Hoje não é a noite da restituição? Não é isso? Mas às vezes para Ele restituir, Ele quer te preparar, porque tem gente que não está preparado para receber nem a primeira e nem a restituição. Porque talvez se você receber a restituição hoje, você joga fora, de novo. Porque se é restituição, é algo que você perdeu e Deus vai restituir. Então, quem sabe Deus está te preparando para quando Ele te devolver o que você perdeu. Talvez a alegria, talvez a paz, talvez a grana, talvez a saúde.
Talvez um problema sentimental, um problema familiar, um problema conjugal. Quem está me entendendo aí, diga amém. Mas ele está preparando, né? A Bíblia não diz, mas está dizendo aqui, e a gente vai entender que Neemias certamente não era a mesma pessoa de quando ele foi comprado como escravo. Ali ele já estava sofrendo. Mas a Bíblia diz que ele foi para uma terra estranha, num local estranho, com um rei que adorava, e um povo que adorava um Deus estranho, ou deuses estranhos. Mas aqui, ele se manteve firme naquilo que Deus havia revelado para ele. Amém? Aonde você estiver, precisa ser um religioso, né? Seja uma pessoa bacana, uma pessoa feliz, né? Uma pessoa, tudo com seu limite, né? Brincar com as pessoas, sei lá, no teu setor de trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, tudo com limite, né, gente? Não precisa ser um religioso, né? Cheio de dogma, cheio de... Não precisa nada disso, né? Mas ser uma pessoa diferenciada. Alguém me entende aí? Diga amém. Neemias, ele teve o favor daquele rei. Você vê que Deus estava preparando tudo. No meio de quê? De uma escravidão, que ele era escravo. Aí diz assim, olha, que os que sobreviveram, né? O verso 3, que sobreviveram ao cativeiro, estão lá, olha a resposta, né? Estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Aquilo entrou no coração de Neemias, né? Aquilo não foi bom para ele ouvir. Meu povo está sofrendo e está sendo humilhado. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí agora o irmão continua dizendo como é que está o local. Você vê, se o Neemias sentiu, imagine Deus quando olha para mim ou para você, para mim não mais, há muito tempo, mas olha para alguns aqui e vê a sua vida destruída. Se Neemias teve compaixão, se Neemias se levantou e quis mudar aquela história daquelas pessoas, imagine Deus, né? O próprio Jesus diz isso, né? Se um pai dessa terra, né? Que tem suas falhas, suas compaixões, as suas paixões, né? As suas coisas erradas, se um filho pedir um pão, ele não dá uma pedra, né? Ele dá um pão, e dá o melhor. Ele dá, se pedir uma coisa, esse pai aqui, terreno, tipo eu sou pai da Mariana, se ela me pedir, eu dou algo bom para minha filha, mesmo eu tendo as minhas falhas, sendo um pecador, eu dou algo bom. Aí Jesus diz assim, ó, imagine o Pai Celestial se você pedir. Imagine o Pai Celestial se você pedir, Ele não vai te dar nada ruim, Ele vai te dar algo bom. Ah, pastor, então eu vou viver 1000 maravilhas. Um pai dá algo bom para o filho, mas o filho passa os perrengues, né? E muitas vezes você tem que permitir o filho passar, para ele aprender. Você lembra lá do filho pródigo? O que diz o texto? Que aquele filho, ele quis ir embora, e o pai não segurou, o pai deixou. O filho falou, me dá a minha herança por direito, mas eu nem morri ainda, mas se tu quer, então toma a sua herança. E a Bíblia diz que ele sai da terra e vai para longe para fazer as besteiras dele sem ninguém ver. Muita gente já fez isso aqui. Longe ninguém vai me disciplinar, ninguém vai falar nada comigo, eu vou gastar a herança do meu pai em lugar bem longe. A Bíblia diz que ele foi gastar com as prostitutas. Você vê que aquele pai não impediu, talvez, claro, simboliza Deus, né? Talvez não, com certeza o pai olhou e disse, é isso que você quer? Você tem do bom e do melhor aqui, quer ir embora? Então vai embora. Ah, esse pai é mau? Não, tanto que quando ele volta, a Bíblia diz que esse pai recebe ele como, gente? De braços abertos, honra aquele filho. Passa-se alguns anos e a Bíblia vai dizer o quê? Que ele cai em si. E ele cai em si como? Quando? Quando todo o dinheiro acabou, ele estava trabalhando, tratando de porcos, e ele tem vontade de comer a lavagem, a comida que ele estava servindo aos porcos. Olha a situação desse filho. Então esse pai deixa esse filho passar pela dificuldade. A Bíblia diz que ele cai em si e fala assim, os empregados do meu pai
certamente estão melhor do que eu aqui. Então eu vou voltar, vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o céu, pequei contra ti, pai. Se o Senhor me receber e me permitir que eu seja um dos seus empregados, está bom demais. Então naquela hora Deus olha para o coração daquele garoto, daquele jovem que tinha cometido erro, mas tinha se arrependido. Agora ele volta, e a Bíblia diz que quando ele encontra aquele pai, né, aquele pai vê ele de longe assim, já abre os braços, já recebe ele, e ele diz: pai, me perdoa, peguei contra o Senhor, peguei contra o céu, eu errei, eu falhei, eu pedi a herança antes da hora, gastei todo o dinheiro com as prostitutas, e eu estava lá cuidando de pouco e quis comer. Eu imagino o pai dizendo assim: não quero saber, você é meu filho, estava perdido e hoje foi achado. Você é o meu filho que estava perdido e hoje foi achado, foi encontrado. Você está aqui comigo, filho? A Bíblia diz que ele faz com que aquele filho tome um banho e manda colocar uma roupa de linho, sandálias nos pés. Você sabe por que a Bíblia diz que manda botar sandália nos pés dele? Porque quem andava descalço era escravo. E quando ele chega em casa descalço, o pai olha para ele e fala assim: você não é mais escravo, você é filho. Calça o chinelo. Está pegando aí? Quem está pegando aí? Amém? É assim que Deus faz. Calça o chinelo aí. Porque você é filho. É honra para você. Quem está pegando, diga amém. Glória a Deus. Já vou terminar, amém? Quando eu vi essas coisas, olha o que Neemias diz: sentei-me e chorei. Você sabe que Neemias sentiu a dor daquele povo. A gente diz que é crente, mas não sente a dor dos outros, né? Jesus lavou os pés para deixar como exemplo, né, dos discípulos, dizendo, né, que ele era menor, apesar de ser o maior. E muitas vezes dentro da igreja, ou das igrejas, aqui da igreja também, qualquer igreja, as pessoas pensam que são maiores, e Deus está dizendo assim: opa, baixa a bola. De novo Deus falando: ó, baixa a bola. Então Jesus fala assim: deixa eu lavar os seus pés. Pedro: não, Senhor, ó, não lava meus pés, eu não sei, que isso, não faz isso de jeito nenhum. E Jesus fala assim: deixa eu lavar. Se você não deixar, então você não tem nada comigo, a gente está. Ele: não, sendo assim, pode me lavar até todo. E Jesus lava os pés dos discípulos. E por que Jesus faz isso? Demonstrando para a gente que a gente precisa lavar os pés das pessoas, servir as pessoas, abençoar as pessoas. Dentro da igreja existe muitas vezes uma coisa errada. Às vezes tem disputa assim de: eu sou melhor, eu sou mais santo, eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a palavra, eu estudo mais e tal. Sendo que na verdade a igreja é para compartilhar, é para estar junto, é para estar em comunhão, é para estar no partir do pão, amém? É para estar servindo. Sempre, eu sou sempre menor do que o outro, você é sempre maior do que eu. Não maior na estatura, né? Porque senão estava aqui bem maior que a minha mãe, quando a minha mãe estava aqui no altar mais cedo. Amém? Você vê que ele sentiu a dor. A Bíblia diz que ele fez o que, gente? Chorou. Diga assim: o que Neemias fez? Chorou. Ele sentiu a dor, pegou? Aí diz assim, ó: passei dias lamentando-me. Quer dizer, caramba, aconteceu isso e tal, mas olha que bacana. Aí diz aqui, ó: aí ele chorou e se lamentou durante dias. Aí um dia ele fez como aquela mulher que eu preguei na quarta-feira. Ele se levantou, né? Aí o que ele fez? Ele partiu ali, se levantou. Não, chega, já chorei. Chega, já chorei. Já me lamentei, né? Chega. Olha lá, aí diz assim, ó: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. Aí começa: jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, aí ele começa a orar: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha como é que ele ora a Deus, ó. É forte demais, não é? Fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Ele começa a dizer assim: olha, o Senhor é grande, o Senhor é temível, o Senhor é poderoso, e o Senhor abençoa quem obedece o Senhor.
Ele estava dizendo assim: olha, eu creio que o Senhor vai me responder, porque eu sei que eu obedeço o Senhor. Você pode fazer essa oração? Não? Não me responda. Você pode fazer essa oração? Senhor, olha, eu estou nessa situação, e eu sei que o Senhor responde aquele que te obedece. Você pode fazer essa oração? Está andando em obediência? Ou só está tentando demonstrar alguma coisa para alguém, para mim? Hã? Pode fazer essa oração de Neemias? Porque aqui ele está dizendo, ó, eu sou obediente. É isso que ele está falando na oração. Entende? Você vê que desde quarta-feira Deus está falando o quê? De se levantar, de ir para cima, de acreditar, de parar de esperar que os outros façam, que você faça, que você reaja. Então agora ele começa a reagir, jejua, ora, e na oração ele fala para Deus, ó, que te amam. O Senhor é misericordioso, né? E vai responder: os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, aí ele vai falar de todo o povo que tinha pecado, né? O povo de Israel, por isso eles perderam a guerra, por isso eles foram levados cativo, por isso eles foram escravos, né? Por isso eles estavam na vergonha e na humilhação, lá em Jerusalém, lá em Israel. Aí ele começa a dizer, ó, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Ele está falando de quando eles perderam, de quando Jerusalém foi vencido. Quem está pegando aí? Amém? Ele não estava falando dele na hora. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que desde o teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Ele está lembrando Deus, ó. Mas se voltarem para mim, olha Deus falando com a gente, gente. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares, quer dizer, perdendo, mais distantes, mais debaixo do céu, de lá eu os reunirei, quer dizer, vão ficar fortalecidos, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém? Quando espalha, enfraquece. Neemias estava obedecendo ali, mas estava lembrando a Deus: nós perdemos porque desobedecemos, mas o Senhor disse: se arrepender, o Senhor volta a abençoar, e o povo que está espalhado e enfraquecido, o Senhor vai reunir e o teu nome vai ser engrandecido. Quem está pegando aí? Deus está dizendo assim: olha, o que estava espalhado, o que estava te enfraquecido, o que fez te enfraquecer, o pecado, o erro, se você se arrepender, se você se voltar para Ele, Ele vai botar a sua vida em ordem de novo. Quem crê, diga amém. Você sabe que Neemias partiu daqui e seguiu um caminho. Antes disso ele fala com o rei, faz uma oração bem rápida, e eu vou finalizar agora. E a Bíblia diz que aquele rei libera ele, dá cartas para quando ele passasse em outros reinos, pudesse apresentar e dizer: olha, estou autorizado, para ele não ser preso e nada disso, alguma coisa do tipo, não sofrer nenhum tipo de retaliação. E o rei, e aquele homem não satisfeito, dá muitas madeiras de cedro, muitas coisas assim, diz para ele: ó, leva bastante material para quando você chegar lá no seu povo, para que você possa começar a reconstruir lá. Leva bastante material.
Pastor, onde o senhor quer chegar? Neemias não era qualquer um. Neemias tinha moral. Neemias tinha confiança daquele homem. Neemias, apesar de ser um escravo, ele fazia toda a diferença. Amém? Apesar de estar num momento difícil. Fica de pé.